Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos. E para esse sabadão, 21 de maio de 2022, teremos 10 palpites. Sabadão lotado de partidas boas. Teremos jogos na Holanda, na Espanha, final da Copa da Alemanha, jogo também na Bélgica, Série A italiana e muito mais. Então galera, já vai se inscrever no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Já deixa as notificações ativadas e vamos. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao primeiro jogo do dia. Primeiro jogo, Eindhoven em Den Haag. Jogo que vale uma vaga na primeira divisão holandesa. Jogo de volta, primeiro jogo 2-1 para a equipe do Den Haag. Para esse jogo, galera, eu acredito que deve ter uma tendência de um jogo muito disputado, até porque vale uma vaga. O primeiro jogo acabou 2-1 para a equipe visitante, e para esse jogo acredito que deve manter a tônica da primeira partida, até porque o Eindhoven nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a equipe marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. Já a equipe do Den Haag nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, também marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 4 confrontos, também tivemos, ambas marcam no placar. Por isso o nosso palpite para esse jogo, que tem uma cara de gols e de muitos gols, vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,67, uma cotação muito boa para um jogo que deve ter a dinâmica do primeiro jogo. Den Haag venceu ali por 2-1, joga fora de casa, tem a sua vantagem, mas pega o Eindhoven, uma equipe que fez uma boa segunda divisão ali na Holanda, mas o Den Haag vem da primeira divisão na temporada passada, vem de 3 vitórias seguidas e 3 delas por 2-1, ou seja, sempre marcando gols e sempre sofrendo gols, enquanto o Eindhoven vem de 4 jogos com a perspectiva do ambas em seu placar. Mas por ser um jogo eliminatório, que ambas as equipes estão com a diferença de apenas um gol uma para outra e que precisam muito ganhar e fazer gols, eu acredito que deve ser muito movimentado e pelo menos um gol para cada equipe. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,67 é o nosso palpite para esse jogo decisivo lá na Holanda. Passando agora para Valência e Celta de Vigo, jogo da La Liga, onde a gente tem o Celta ali em 10º com 46 pontos e o Valência em 11º com 45 pontos. Duas equipes com campanhas bem semelhantes que não tem mais o que disputar, apenas cumprindo tabela. Mas ainda assim eu vejo um certo valor, ou melhor, muito valor, até porque o Valência nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, na verdade 4 partidas, a equipe teve ao menos 2 gols ou mais. Já a equipe do Celta de Vigo nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 partidas também tivemos ao menos 2 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo lá na Espanha vai ser mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,58 e a gente está falando do 10º e 11º colocado. Duas equipes de meio de tabela que não tem mais o que fazer na competição, mas que possuem médias de gols marcados e sofridos bem parecidas. Enquanto o Celta já marcou 43 e tomou 41, o Valência já marcou 46 e tomou 53, ou seja, são equipes com uma boa média de gols, mantém a característica de ao menos 2 gols ali no campeonato espanhol, mas por ser um jogo que não tem tantas pretensões para nenhuma das equipes, deve ser um jogo mais franco, um jogo mais dinâmico, que sai um pouco da característica do jogo truncado que é na Espanha. Por isso eu acredito que deve ser um jogo movimentado, até porque também o Celta vem de bons resultados nos últimos jogos e a possibilidade de ao menos 2 gols se torna muito plausível num jogo que não tem tantos objetivos nem para um lado nem para o outro, apenas cumprir tabela. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo lá na Espanha. Passando agora para a final da Copa da Alemanha, Freiburg e Leipzig. Jogo que bota duas equipes que fizeram uma temporada muito boa ali na Alemanha, brigaram por Champions até a final. Até o final da temporada, o Freiburg acabou ficando com a Liga Europa e o Leipzig foi para a Champions. Mas nessa final de Copa da Alemanha, eu acredito que também deve ser um jogo movimentado. Até porque o Freiburg, nos últimos 5 jogos, em todas essas partidas, a equipe teve ao menos 2 gols ou mais, em todas elas. Já a equipe do Leipzig, nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, também tivemos ao menos 2 gols
gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em todas essas partidas também tivemos ao menos 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo numa final de competição nacional vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,50 e significa que, saindo 2 gols, a gente não perde, não ganha. Caso venha o terceiro ou mais, aí sim a gente vence. Perde apenas 0-0 ou 1-0 para qualquer das equipes. Mas por ser uma final, quem faz o gol, a outra equipe tem que se expor, tem que sair, tem que jogar mais bola. E a gente está falando de uma competição alemã, eu acredito que deve ter uma tendência para muito mais que 2 gols. Até porque o Freiburg vem de 2 derrotas seguidas, duas derrotas que tiraram a equipe da Champions League, enquanto o Leipzig vem de uma sequência ali razoavelmente boa, a vitória sobre o Augsburg e um empate com o Bielefeld, que manteve a equipe ali na faixa de grupos da Champions e colocou novamente a equipe na maior competição europeia. Então para esse jogo eu acredito que pode ser uma redenção do Freiburg, mas o Leipzig, por ter uma qualidade técnica maior, deve pressionar, deve conseguir o seu gol, mas também é uma equipe que toma muitos gols, assim como a equipe do Freiburg, que nos últimos 5 jogos, em todos eles tivemos ao menos 2 gols ou mais e até mais, onde teve um 4-3 sobre o Hoffenheim e um 3-3 com o Mönchengladbach. Então, jogo com caríssima, muita tendência de gols. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Mechelen e Genk, jogo da fase de grupos ali que vale uma vaga na Conference League. E para esse jogo, galera, a gente tem o Genk aqui em segundo com 36 pontos e o Mechelen em quarto com 29 pontos. Duas equipes que já não tem mais ambições ali com essa vaga que já é do Genk, mas um jogo que vale muito ainda para essas equipes, até porque vale uma grana quem fica em posições maiores. E para esse jogo acredito que deve ter uma tendência de gols também, até porque o Mechelen nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Genk nos últimos 5 jogos, em 3 partidas também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas também tivemos a presença de 3 gols ou mais no placar. Por isso o nosso palpite para esse jogo lá na Bélgica vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,45. É aquele jogo com 5 minutos, uma cotação a 1,50 é o recomendado por nós, mas quem já quiser pegar 1,45 também tem um grande valor. Mas para esse jogo a gente vai no over 2.5 a 1,50, até porque é um jogo que não vale muito para as equipes, mais para cumprir tabela e fechamento de posição para ver onde vão ficar. Mas o Mechelen vem de 4 derrotas seguidas, sendo 3 delas por 3 gols ou mais, enquanto o Genk, que vem de uma derrota que classificou o Gent para a Conference League, vinha de uma boa sequência de jogos com muitos gols, e eu acredito que deve manter essa tendência para esse jogo, que vale apenas para cumprir tabela e determinação de posições finais da competição. Por isso eu acredito que deve ser um jogo movimentado, até porque a Bélgica tem essa característica e deve ser um jogo muito mais franco, muito mais solto do que os jogos que valiam de fato uma vaga que já está decidida para o Gent nessa Conference League. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para Mechelen e Genk. Passando agora para Lazio e Verona, jogo lá na Série A italiana, última rodada, onde a gente tem a Lazio em sexto com 63 pontos e o Verona em nono com 52 pontos. Enquanto a Lazio já está classificada para a Liga Europa, o Verona vem apenas cumprindo tabela, também só para fechar a temporada italiana, e é mais um jogo que tem a característica de ser um jogo dinâmico, até porque a Lazio também nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe teve 3 gols ou mais em seus confrontos. Já o Verona nos últimos 5 jogos, em 3 partidas também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 dessas partidas também tivemos 3 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,58, uma cotação razoavelmente boa, para muitos considerada excelente para um jogo que tem uma cara muito grande de gols e que não vale tanto para ambas as equipes, que vem
de jogos com muitos gols, principalmente a Lazio, que vem de um 2-2 com a Juventus, um 4-3 com o Spezia, e o Verona, que por sua vez vem de 2 derrotas seguidas, mais jogos com gols marcados e gols sofridos, o que deve ser a tônica desse jogo com a Lazio, que também é uma equipe muito forte, muito ofensiva, mas que também toma muitos gols. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para Lazio e Verona. Passando agora para Lens e Mônaco, jogo da Ligue 1, última rodada também, onde a gente tem o Mônaco em segundo com 68 pontos, brigando por essa vaga na Champions League diretamente com o Marseille e quem sabe até com o Rennes, e o Lens ali em sétimo com 61 pontos, brigando por Conference League, ou seja, jogo importantíssimo para ambas as equipes. Ambas precisam vencer, ambas precisam do resultado positivo, e por isso o mercado de gols deve ter uma predominância, até porque o Lens nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Mônaco, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 dessas partidas, também tivemos 3 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,58, uma cotação boa para um campeonato que tem uma tendência de ser bem truncado. O Mônaco conseguiu essa vaga aqui, teoricamente, na Champions na última rodada, quando venceu o seu jogo contra o Brest, e o Marseille acabou não pontuando tão bem assim. Então o Mônaco, que vem de 5 vitórias seguidas, tem a chance de ir para a Champions depois de ter ficado praticamente toda a competição fora dessa faixa de classificação. Mas pega a equipe do Lens, que também não perde a 5 jogos, são 3 vitórias e 2 empates, briga pela Conference League ali, tá um pouco, é uma das, se brincar, é a equipe que tem menos chance de conseguir uma competição europeia, mas ainda tem chance, até porque um tropeço de Strasbourg e Nice e a vitória da equipe mandante pode classificar para uma competição europeia. Então é um jogo que vale muito para as duas equipes que vêm muito bem nos últimos jogos, por isso o mercado de gols deve ter uma predominância. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Nantes e Saint-Étienne, outro jogo dessa Ligue 1, onde a gente tem o Nantes em nono com 54 pontos e o Saint-Étienne ali em 19º com 31 pontos, brigando para não ser rebaixado direto e conseguir uma vaga ali na relegation, que vai te dar direito a jogar com o time da segunda divisão para ver quem vai ser rebaixado. Por ser um jogo que vale muito para a equipe do Saint-Étienne, uma equipe que vem tomando muitos gols, e por Nantes não vir com aquelas pretensões todas, mas vir ainda jogando bola, eu acredito que o mercado de gols deve ter uma predominância. Até porque o Nantes, nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a equipe marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. Já a equipe do Saint-Étienne, nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, também marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 dessas partidas também tivemos ambas marcam. Por isso o nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro, senão ambas marcam. A odd está na casa de 1,55 e a gente está falando de um jogo da equipe do Nantes que nos últimos 5 jogos sempre fez pelo menos um gol nas suas partidas, vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 5 jogos. Por mais que a equipe esteja ali no meio de tabela, não tenha o que fazer, vem dando conta do recado, é atual campeão da Copa da França, vem jogando um bom futebol e pega uma equipe desesperada que precisa muito vencer, tá na zona de rebaixamento e vem de 4 derrotas seguidas, mais 4 derrotas seguidas, onde 3 delas a equipe deixou pelo menos um gol no jogo. Então um jogo que promete muito, um jogo franco, onde o Saint-Étienne deve deixar espaços, deve tentar ou deve conseguir o seu gol. Já o Nantes, por sua vez, também deve conseguir, até porque é uma equipe que vem marcando gols em todos os seus últimos jogos. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para PSG e Metz, outro jogo dessa Ligue 1, onde a gente tem o campeão com 83 pontos contra outro time que briga ali contra a zona do rebaixamento, que briga diretamente com o Saint-Étienne, que hoje é o Metz com 31 pontos, ou seja, um jogo que vale muito para a equipe visitante, mas pega a fortíssima e temida equipe francesa. Para esse jogo, eu acredito que o PSG é muito favorito, assim como todo mundo sabe, e para esse jogo deve ser um jogo que a equipe deve vencer, até porque vai jogar todo mundo, vem para jogo, e os últimos 5 jogos dessa equipe são 2 vitórias e 3 empates. Jogando dentro de casa, o PSG tem 2 empates e
3 vitórias nos últimos confrontos, enquanto o Mets, por sua vez, nos últimos 5 jogos fora de casa são 4 derrotas e um empate. Ou seja, galera, o favoritismo do PSG antes do jogo é muito claro e a gente tem uma equipe que está na zona de rebaixamento que não vence 5 jogos fora de casa. Pega a melhor equipe da competição, que tem um retrospecto muito forte jogando no Parque dos Príncipes. Então, por isso, o nosso palpite não tem como não ser outro senão o mercado de gols. A vitória do PSG está muito baixa, por isso o nosso palpite vai ser um handicap asiático -1 e -1,5 e a odd está na casa de 1,45. Quem quiser esperar ali a 1,50 também é uma boa cotação. Isso significa que o PSG precisa vencer por 2 gols de diferença ou mais. Caso vença por apenas 1 gol, a gente perde apenas metade da stake. Se o PSG empatar ou perder, é aí que a gente perde tudo. Mas os últimos jogos da equipe francesa, quando venceu por 4-0 e 3-0. O Mets vem de 2 vitórias seguidas, sim, mas quando joga fora de casa, a equipe não consegue ir bem. São 4 derrotas, onde em 2 delas sempre tivemos 2 ou 3 gols mais de diferença. Quando perdeu por 1-0, caso aconteça novamente, a gente perde apenas metade da stake. Por isso eu acredito que o PSG deve até golear nessa partida, assim como fez com o Montpellier, até porque joga com uma equipe muito fraca, que já tomou 64 gols e marcou apenas 35, e o PSG tem aquele ataque extraordinário de 85 gols marcados. Então o jogo para o PSG fazer mais um resultado positivo, então por isso eu acredito que deve ser um jogo com a vitória até com uma boa diferença. Por isso, handicap asiático -1 e -1,5, odd na casa de 1,50 no PSG ali com 5 minutos de jogo mais ou menos, é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Flamengo e Goiás, jogo da Série A do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem o Goiás em 13º com 8 pontos e o Flamengo, surpreendentemente, em 16º com apenas 6 pontos. Jogo que pode marcar a volta aqui, de um dos favoritos ao título dessa competição e um jogo que deve ter uma cara muito forte de gols, até porque o Flamengo nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Goiás nos últimos 5 jogos, em 3 partidas também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em todas essas partidas tivemos ao menos 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo lá no Maracanã vai ser mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,67, uma cotação muito boa para um Flamengo que vem bem em competições internacionais e na Copa do Brasil, mas que precisa muito vencer nesse Campeonato Brasileiro. Pega um Goiás que está ali a 3 posições acima, deve jogar fechadinho, deve jogar recuado, vem de uma vitória sobre o Santos e uma vitória no Clássico contra o Atlético, mas eu acredito que o Flamengo é muito forte, deve fazer o resultado positivo aqui e caso não consiga, o Goiás surpreenda, melhor ainda para o nosso mercado de gols. E lembrando também que as últimas partidas sempre tivemos muitos gols entre essas equipes, foi um 3-0, 2-1, 2-2, 6-1 e 4-1, ou seja, eu acredito que a tônica dessa partida desse sabadão deve ser a mesma coisa. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,67 é o nosso palpite para Flamengo e Goiás. E passando para o último jogo do dia, Nashville e Atlanta, jogo lá na MLS, onde a gente tem o Nashville em sexto com 18 pontos, ali pela Conferência Oeste, e pela Conferência Leste o Atlanta em sétimo com 15 pontos. Jogo de uma competição que tem uma tendência muito grande de gols e duas equipes que vêm correspondendo muito bem a essa média. Até porque o Nashville nos últimos 5 jogos, em todas as partidas a equipe teve 2 gols ou mais em seus confrontos. Já a equipe do Atlanta nos últimos 5 jogos, em todas as partidas a equipe também teve 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em todas as partidas também tivemos 2 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1,5 gols. A odd está na casa de 1,40, mas é aquele jogo para esperar ali a 1,50 com 5 minutos de jogo mais ou menos, até porque a gente está falando de uma competição que tem uma tendência muito grande de gols. O Nashville já tem 13 gols marcados e 13 sofridos, e o Atlanta já tem 17 marcados e 16 sofridos. É um jogo para over 2,5 na minha opinião, mas como o mercado está nos oferecendo
dando o over 1.5 a 1.50 ali mais ou menos, com 5 minutos de jogo, não tem por que não pegar. Até porque também o Nashville e a Atlanta nos últimos 5 jogos são sempre jogos com muitos gols. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser sim no mais de 1.5 gols, com cotação a 1.50 ali mais ou menos, com 10 minutos de jogo para Nashville e Atlanta. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!